Gravando, compartilhando tela. Então, participantes, ativar o som. Então, a gente podia trazer um pouco o que o Lama disse, né? Da gente usar para essas 7 linhas e uma visualização assim, de Guru Rinpoche como sendo o nosso Lama. Como se a essas 7 linhas fosse essa invocação, né? Esse pedido assim, de bênçãos para a gente poder avançar no caminho, né? A gente podia trazer, começar aquietando um pouco o corpo, fala, mente. Traz o corpo para um estado de conforto, à vontade. Dá um tempinho para o corpo acalmar, para nem existir a vontade de se mexer. Assim. Pacificar o corpo mesmo. Deixa a respiração assumir o ritmo natural. E recupera a espaciosidade da mente. Deixa a mente aberta, clara, solta. Estado natural. E aos poucos vai deixando que toda a sensação de ser um ser humano, um ser senciente, todas as histórias, deixa tudo isso se dissolver da melhor forma que for possível. Deixa a solidez de todas as aparências se dissolver. As aparências internas, as aparências externas. Como se a gente pudesse, por uns instantes, ir para essa dimensão que está além do tempo, além do espaço. Além da nossa história pessoal. A nossa melhor aproximação desse fluxo mental mais sutil. E nesse lugar mais livre, então, surge a presença do Lama. Na forma de Guru Rinpoche, na forma do Vajrayana do Lago. Na nossa frente, como se ele estivesse presente, de fato. E ele está, de fato. E a gente pode fazer a prece das 7 linhas. Om again yogi no jansam pema gesai no pola yansen chogi adrunye pema june shesudha kodu kanro monpe koi kiki jesu daduki
Jinge Lapche Shikso So Guru Pema Siddhi Hum Om Again Yogi No Jansan Pema Gesar No Pom Yasen Chogi No Drunye Pema June Shisu Kodo Kando Mambe Koi Keki Jesu Daduki Jinge Lapche Shikso So Guru Pema Siddhi Om Age Yogi No Jansan Pema Gesar No Pola Yaten Chogi Adrunye Pema June Shisuda Kodu Kadro Mampe Koi Keki Jesuda Duki Jinge Lapche Shikso So Guru Pema Siddhi Hum. E agora então na presença do Lama, em forma de Guru Rinpoche, nós renovamos os nossos votos de refúgio de Bodhicitta. No Buda, no Dharma, na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanjay Chodan Sochi Chonam Jancho Badu Dagni Kyapsuchi Dagi Jiso Jipe Sonamchi Roa Benchi Sangye Drupasho Sangye Chodang Sochi Chonama Jancho Badu Dagni Kyapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonamchi Roa Benchi Sangye Drupasho. Então a gente pode imaginar agora que o nosso Lama olha para nós então pedimos ajuda, pedimos as bênçãos dele para que a gente possa seguir o nosso caminho a partir do lugar onde a gente está nesse momento. As dificuldades todas surjam como apoio para a nossa prática. Imagina que o Lama sorri, derramando amor na nossa direção. Então, nos convidamos o Lama agora para se fundir com o nosso corpo, fala e mente. Então, passa para o topo da nossa cabeça, se dissolve amorosamente em luz e desce pelo nosso canal central até o nosso coração. Então, nossa natureza claramente se torna indivisível da natureza do Lama, em corpo, fala e mente. E a gente descansa por uns instantes nessa união com o Lama.
bem? Aí, Pri? Então, eu sei que tem pessoas chegando pela primeira vez, participando da prática pela primeira vez, né? Como a Cris, Tiane, que a gente já chama logo de Cris, assim, né? Já vira Cris uma vez. Então, Cris, só para te localizar, assim, nesse horário a gente está estudando um livro do Charles Rinpoche sobre as práticas preliminares, né? Então, as práticas preliminares, e qual que é a conexão disso com os ensinamentos do Lama Longola sobre do John Limpa, né? Sobre os textos do John Limpa. Então, se a gente for olhar o Vajra Essence, né, que é o livro mais extenso, das explicações mais extensas sobre os textos do John Limpa, na primeira frase, assim, na primeira sentença, ele fala sobre as práticas preliminares, né? E, então, existem muitas formas de práticas preliminares, muitos tipos de práticas diferentes, né? Ensinadas por mestres diferentes. Então, por uma grande conexão loucamente kármica, assim, né? O Shagdu Rinpoche, ele ensinava para os alunos dele justamente o conjunto de práticas preliminares que o do John Rinpoche, que é a encarnação seguinte do John Limpa, né? Ensinava. Então, ele ensinava para os alunos dele do John Tersar, as práticas de Nondro, ou preliminares do John Tersar, né? Por uma conexão maluca, né? Porque tudo trançado, assim, um pouco, né? Do Thiago do Rinpoche, Lama Santa e Lama Lamos. Então, a gente aqui nesse grupo, achou que um caminho bom era estudar o livro do Shagdu Rinpoche, né? Comentário do Shagdu Rinpoche sobre essas práticas. Então, se você olhar lá na descrição do grupo de WhatsApp, né? Tem um endereço de um Dropbox. Lá nesse Dropbox a gente está colocando os materiais. Então, tem uma cópia, tem um PDF pirata, né, desse livro, porque nessa época de pandemia tá difícil de fazer uma compra mesmo, né, e não existe um livro em português no Kindle, assim, não tem um e-book em português, tem em inglês, mas em português não tem. Então a gente está usando essa cópia pirata do livro, mas cada um que baixa esse livro, na mesma hora que baixa, já vai para a conta do karma, né? De fazer uma doação pro Shaolin, né? Para algum centro de prática do Shagdu. Tô brincando, né, karma? Mas é um compromisso, né? Uma forma de fazer uma coisa sem tá ferindo nenhum princípio ético, assim, né? Com relação aos direitos autorais, vamos dizer. Certo, fofuras? Então, eu acho, tenho muita certeza, mas eu acho que na semana passada a gente parou meio que no meio do refúgio. Deixa eu abrir aqui. Acho que a gente parou onde ia começar a falar sobre os Kayas. Vocês lembram? Vocês acham que eu tô certa? Acho que a gente parou aqui, quer ver? O meu ficou marcado na página 90. Espera só um pouquinho que eu acho que... Os preceitos do refúgio. Eu tô ouvindo vocês falarem, mas eu não tô escutando. Espera só um pouquinho. Espera só um pouco, deixa eu arrumar o negócio aqui. Alto-falante aqui. Ah, que burra. Eu queria fazer um negócio, fiz outro. Pronto, agora eu fiz o que eu queria fazer. Botei o microfone no... Fala, quem tava falando? Fala, Flor. A minha tá os preceitos do refúgio marcado. Preceitos do refúgio? A gente passou, né, os Caias, né? Tá bom. Então, vamos aqui, preceitos do refúgio. Então, o refúgio nas 3 joias pode se limitar a um voto, como não matar, ou pode ser agrupado em 5 ou 9 preceitos, né? Que os compromissos, assim, que estão relacionados ao refúgio. Então, as 3 coisas que devem ser abandonadas: prejudicar os outros, tomar refúgio naqueles que não são seres infalíveis de sabedoria, tipo, em nós, né? Tomar refúgio nos amigos, no marido, na esposa, uns pobres coitados que estão tão perdidos quanto a gente, né? E daí a gente acha que eles podem fazer alguma coisa melhor, assim.
Mas, enfim, a gente está um refúgio nos seres de sabedoria, nada menos que isso, né? E manter amizade e sociedade com pessoas que sejam extremamente não virtuosas. Ou seja, que de alguma maneira a gente seja ou levado, ou... Bom, acho que o Shagdu vai comentar mais para frente, mas eu me pego, na verdade, um pouco com esse assunto aqui, sabe? De manter amizade e sociedade com pessoas que não sejam virtuosas. Porque eu vejo uma espécie de um conflito, embora eu entenda que assim, manter amizade e se associar, não é sociedade aqui, eu acho que é se associar, deve ser o termo em inglês. Se associar com pessoas que são extremamente não virtuosas, significaria fazer a mesma coisa que elas, né? Então, em vez de a gente conseguir sustentar uma atitude ética frente a essas pessoas, a gente embarca, né? Então eu acho que deve ser esse o sentido, mas vamos ver, mais para frente talvez a gente consiga discutir melhor. 3 coisas a fazer: respeitar a forma do Buda como estátuas e outras imagens, respeitar o Dharma, especialmente os textos do Dharma, respeitar a Sangha, especialmente a Sangha monástica, né? Daí, quando a gente vai respeitar a Sangha monástica, tipo assim, você vai num retiro, aí tem uma monja na fila da comida, você bota ela na frente, entendeu? Tipo coisas assim, né? Entender que essas pessoas que se dedicam à vida monástica, elas se dedicam à vida monástica, né? É uma grande coisa, assim, não é uma coisa qualquer, né? Então, a gente dá um respeito devido a essas pessoas, né? E 3 preceitos adicionais: considerar o seu lama como a joia do Buda, considerar as palavras do seu lama como a joia do Dharma e considerar o séquito do seu lama como a joia da Sangha. Então, nós somos a joia da Sangha, né? Por exemplo, da Sangha leiga, pelo menos. Então, o mais importante voto é não prejudicar, e particularmente não matar outros seres. Prejudicar os outros viola o nosso próprio ser espiritual. É impossível venerar e aderir à sabedoria das 3 joias por um lado e causar dano por outro. Pela própria natureza da intenção iluminada, as 3 joias oferecem aos seres sencientes proteção e alívio para o sofrimento. Quando, como membros da Sangha, nós seguimos o exemplo e os ensinamentos do Buda, nos deveria ser inconcebível causar dano, deliberadamente ferindo os outros ou tirando suas vidas. Deveríamos também desenvolver muita atenção para não causarmos dano por negligência, né? Sem pensar, assim. Nem sempre é possível não pisarmos em formigas, por exemplo, mas deveríamos tentar. Os reflexos de uma mente atenta e compassiva tornam-se muito rápidos. Eu lembro uma vez um retiro com o Lama Nossa aqui em Viamão, que alguém perguntou como fazer com criança, né? Tem umas perguntas que todo retiro alguém faz, né? O que fazer? Qual é que ensina a meditação à criança? Quando é que começou a Sansara? Essas perguntas sempre, todo ano aparecem. Mas aí, esse da meditação para criança, o Lama respondeu assim, que na época o enteado, não é enteado, como é que fala isso? Ele chama de neto, né? Mas é filho da enteada dele, o Troy, que tá um homem agora, do tamanho do Alan Wallace, parece o filho do Alan Wallace, enorme o bicho. Muito bonitinho. Mas ele era pequeno na época, né? Daí o Alan Wallace contou que ele fazia a prática do banho, né? Aí, antes de abrir o chuveiro, assim, eles olhavam para ver se tinha algum bichinho no chão e tiravam o bichinho do chão para não morrer afogado. Então, essa era uma prática para fazer com criança, né? Uma prática de fazer com criança, né? Trazer a atenção da criança para esses seres pequenos e cuidar da vida deles, né? Super bonitinho, assim. Bueno, então, aí outra coisa também. O Dalai Lama, uma vez, que eu queria comentar com vocês, uma vez o Dalai Lama na Itália, ele estava dando uma palestra para molecada, assim, para alunos de uma escola, mas eram todos jovenzinhos, assim. Aí estava tendo uma matança lá dos budistas em Mianmar, né? Os budistas matando à vontade, uma treta em Mianmar e os budistas matando, né? Aí um moleque foi lá e perguntou: escuta, que história é essa, né, de budista matando? Como assim? Como é que você explica isso? Né? Falando do Dalai Lama, tipo assim, como assim, budista matando? O Dalai Lama falou isso aqui, que se tomar refúgio significa que você segue esses preceitos, essencialmente, né? Você dizer budista significa isso, que você segue os preceitos do refúgio, pelo menos da melhor maneira que você puder, né? Então, o Dalai Lama falou, uma pessoa que mata o outro, ele não é ao mesmo tempo assassino e ao mesmo tempo budista. Não existe isso, não é possível isso. Não é porque os budistas são maravilhosos, mas é porque simplesmente se você está matando alguém deliberadamente, né?
você não está seguindo o ensinamento do Buda, senão você não pode se chamar de budista, né? Então, e de nenhuma outra tradição, inclusive, ele falou, né? A pessoa também não pode se chamar de cristão e matar os outros, não tem cabimento isso, né? Bom, então aí, aqueles que não são seres infalíveis de sabedoria se referem especialmente aos professores que não têm qualidades completas, aos deuses mundanos, chamados de deidades locais pelos tibetanos, e às deidades de falsas religiões. As qualidades de um lama já foram descritas no caminho sobre a invocação, e as deidades locais foram descritas na seção sobre o reino dos espíritos carentes. Essas deidades locais não são seres de sabedoria, embora suas profecias e suas ocasionais intervenções diretas a favor dos humanos possam algumas vezes parecer manifestações de sabedoria. Deveríamos tomar muito cuidado para não contarmos com elas ou com os sensitivos e os oráculos que as canalizam. O Dalai Lama tem oráculos, né? Ele tem seres que canalizam esses espíritos que são conselheiros dos Dalai Lamas ao longo de todo o tempo. Mas o Dalai Lama, uma vez falando sobre os oráculos, uma delas é a Kandrulá, né? Que estou olhando para a cara linda dela aqui. A Kandrulá é um dos oráculos do Dalai Lama. E o Dalai Lama uma vez estava falando sobre os oráculos, e ele disse que ele ouve os oráculos como ele ouve um amigo, um bom amigo, assim. Ele não toma refúgio nos oráculos, porque não são seres de sabedoria, né? São grandes protetores dos Dalai Lama, vamos dizer assim. Então é como se fosse um bom amigo, né? E que pode ser que tenha acesso a outras informações, assim, que o Dalai Lama não tem muito como saber. Então ele escuta, se aquilo faz sentido, ele segue, senão ele não segue. Então ele tem oráculos, mas ele também não toma refúgio nesses oráculos, né? É interessante isso daí, né? Tem um filme super chocante sobre os oráculos, bem legal de ver, né? No YouTube deve ser fácil de achar. Os oráculos do Dalai Lama, né? Muitas pessoas foram guiadas para caminhos equivocados e algumas outras para regiões de confusão mental extremamente negras por considerar falsos deuses como infalíveis. Religiões que exigem sacrifícios de animais, guerras santas ou atos não virtuosos similares se parecem a antítese da sabedoria. Então, a associação íntima com pessoas extremamente não virtuosas é prejudicial, principalmente no início da nossa viagem espiritual. Agora eu já concordo mais. Quando o caminho depende fortemente do companheirismo puro de amigos e professores. Claro, né? Você está começando, você se envolve com o pessoal mais ou menos, né? Melhor você estar cercado por pessoas mais éticas, né? Assim como uma vinha enroscada ao redor de uma árvore de sândalo tira o perfume do seu óleo, também a grama que cresce num pântano é permeada pelo mau cheiro de sua sujeira. Assim, até que tenhamos integrado inteiramente o treinamento do Dharma no nosso fluxo mental, deveríamos proteger nossa prática através do companheirismo puro. Melhor ficar por perto da sanga. Mas eu acho mais ou menos. Porque, para mim, não tem uma contradição com os 8 versos, pelo menos, né? Vou prezar os seres que têm natureza perversa ou aqueles sobre os quais pesam fortes negatividades e sofrimentos, como se tivessem encontrado um tesouro precioso muito difícil de achar. Não é isso que fala os 8 versos, por exemplo? Talvez não seja o caso de a gente se associar a esses seres, né? Mas dá a impressão que por esse preceito, assim, que a gente vai abandonar esses seres, né? Vai, sei lá, vai... É não tomar refúgio. Não é tomar refúgio, é associação íntima. Não está falando mais de tomar refúgio neles. Uhum. Mas a associação íntima é aquilo também, tem que ver se a gente está preparado para aquilo. Isso sim. Não é? É. Se a gente for convencido, aí é o sinal que nós não temos preparo, né? É sério isso, até para criar filho, dependendo de amizade, é muito importante isso. Né? Complexo. Né? Você não vai ter como ajudar se você é arrastado pela confusão, né? Você vai ser prejudicado, você não pode prejudicar o outro, e nem assim, não existe outro. É você que está sendo prejudicado, prejudicando todo mundo. É complexo isso. Muito complexo. Bueno, as estátuas e imagens pictóricas do Buda expressam a sua intenção iluminada de que a semente da liberação seja plantada no fluxo mental de quem quer que veja a sua forma, mesmo numa representação artística. Então, nossa reverência nos torna receptivos a essa bênção. Portanto, nunca deveríamos criticar a estética de estátuas ou pinturas, a não ser que estejamos habilitados a corrigi-la, e nunca deveríamos passar por cima de uma estátua ou manusear nenhum só fragmento seu com descuido.
Isso é bonito, né? Porque tem, acho que no texto da Seracandro, ela fala que os as estátuas, elas também são nirmanakayas. Por causa disso, porque tem uma intenção do Buda de que quem veja uma estátua dele, né, plante uma semente de liberação ali. Então são como nirmanakayas, né? Existem os nirmanakayas estátuas também, que ajudam seres assim, né? Então a gente deveria ter essa reverência também com os símbolos, né? Com as estátuas. O Dharma é a bênção da intenção iluminada do Buda para que a semente da liberação seja plantada no fluxo mental de quem quer que ouça suas palavras. Por esse motivo é que colocamos os textos budistas em altas estantes e não no chão. Nunca devemos passar por cima deles, e quando temos que nos desfazer de papéis que contêm uma palavra sequer de significado dármico, mesmo o endereço com o nosso nome de Dharma, deveremos encontrar uma maneira de queimá-los ao invés de jogá-los no lixo. Para os tibetanos, uma única letra do alfabeto é considerada sagrada, portanto, queimam todo papel que contenha algo escrito. Quando discutimos o Dharma, nunca devemos provocar reações ou atividades não virtuosas ou antibudistas nos outros, por causa do karma negativo no qual estariam incorrendo. Uma vez eu pensei nisso, sabia? Porque eu tava mega... Bom, agora acho que já as pessoas um pouco desistiram também, mas quando começou o Facebook, assim, e eu tinha muitos amigos de outras tribos, assim, né, que não eram budistas, eu lembrei de um amigo meu, ele falou assim, eu vou tirar você do meu Facebook, porque eu não aguento mais. Você que se Buda, só fala do Buda. Que inferno, só fala do Buda. Eu falei, nossa, acho que eu preciso parar de fazer isso, porque a pessoa está gerando uma raiva do Buda, né? Não tem, nem de mim, mas das coisas budistas, assim. Aí eu criei os grupos de sanga para poder postar isso. Mas agora já está um pouco mais misturado, assim. Mas acho que a gente tem que fazer isso, né? Cuidar para não ficar empurrando, dar uma goela abaixo das pessoas que não estão a fim de escutar, né? Que a pessoa começa a ficar com bronca, gera uma aversão, né? Ao Dharma. Nós também incorremos em karma negativo caso impeçamos a entrada de outras pessoas no Dharma, ou as orientemos mal no caminho, com conversas inábeis e sectárias sobre assuntos espirituais. A demonstração de respeito pela Sangha começa pela deferência àqueles que vestem roupas monásticas. A ordenação de monges e monjas indica a sua aceitação das regras de disciplina do Buda. Uma tremenda virtude advém disso. Embora possamos observar uma bem-humorada camaradagem num grupo de monges, é inadequado nos dirigirmos a eles asperamente ou em tom de piléria. Não sei nem o que é piléria, mas deve ser grosseria ou brincadeira, sei lá. Bullying. Pilhéria Gozação. gozação. Gozação, tirar onda com o monge, né? E assim como nunca devemos passar por cima de um texto, também nunca devemos passar por cima das vestes monásticas, nem dos monges também, né? Então, se mantivermos o preceito de venerar nosso professor como o Buda, demonstraríamos a ele ou ela menos do que o máximo respeito? Serviríamos nosso lama com menos que os limites de nossa habilidade? Ofereceríamos somente uma porção ínfima dos nossos recursos e lhe invejaríamos as oferendas dos outros? Se o Buda entrasse na sala, nós continuaríamos sentados? Se o Buda desejasse comer, nós serviríamos casualmente ou com menos do que a melhor comida? Desconfiaríamos do Buda, procurando por seus defeitos para justificar nossa própria escassez de fé? Nós contrariaríamos a intenção iluminada do Buda, insistindo em fazer as coisas da nossa maneira? Ai, ai. Então, o que a gente faria se fosse o Buda, né? Se o Buda chegasse perto da gente. Se mantivermos esse preceito, naturalmente desenvolveremos pura percepção do nosso lama como sendo o Buda, como a manifestação da mente iluminada do Buda. Nos conduziremos de uma forma que honrará sua bondade. Aumentaremos a nossa receptividade. Só um pouquinho. Vou ativar o som. Quando vocês quiserem, vocês podem ativar. Aumentaremos nossa receptividade às bênçãos que fluem do nosso professor e começaremos a ver tudo como manifestação sagrada do Lama. O Lama falou muito disso, né? De a gente ter essa relação de Guru Yoga mesmo, de ver o Lama como Buda, porque daí nós vamos receber as bênçãos correspondentes, né? Se a gente vê o Lama como um professor, a gente recebe as bênçãos de um professor. Se a gente vê o Lama como um amigo, a gente recebe as bênçãos de um amigo. Mas se a gente vê o Lama como Buda, a gente recebe as bênçãos do Buda, né? É bem assim, bem relativo, assim.
Isso era verdadeiro não só para aparências positivas e agradáveis, como também dificuldades, como doenças, ataques hostis e situações difíceis. Quando a negatividade surgir, devemos contar ainda mais profundamente com o nosso lama. Não somente para aliviar as más circunstâncias externas, mas para nos guiar na aplicação de métodos espirituais. O lama pode ser que não consiga resolver essa situação, né? A melhor coisa que a gente poderia rezar, o lama um dia me falou que a prece mais elevada que a gente poderia fazer não é para que as coisas não aconteçam com a gente, ou para que a gente seja protegido das adversidades, né? Mas para que a gente possa usar as adversidades como apoio no nosso caminho. Isso que é o que mais realista a gente pode pedir, né? Em prece, assim. No final, por intermédio de bênção suprema e da intenção iluminada do nosso professor, transcenderemos tanto a esperança quanto o medo e nos libertaremos das limitações externas e internas impostas por tal dualidade. Considerar as palavras do Lama como a joia do Dharma significa que devemos ouvir com reverência e tentar seguir as suas sutis orientações sem desobedecer nenhum só ponto. Cultivamos a pura percepção de que essas palavras são as palavras do Buda e carregam a sabedoria transcendente não diminuída por séculos. Se mantivermos essa visão, tudo que o Lama disser se tornará um ensinamento atemporal e imediato. Eu acho que a gente corre tanto risco de não conseguir enxergar assim, né? Porque tem tanta oferta, né, de ensinamento hoje, assim, as coisas estão tão fáceis, né? Que a gente pode, não sei, desrespeitar ou menosprezar, né, os ensinamentos que chegam até a gente. Pelo excesso de oferta, pela facilidade, né? Considerar o séquito do Lama como a joia da Sangha significa que devemos percebê-lo puramente como uma manifestação física do corpo do Lama. Onde está o Buda, onde está a Sangha, está o Buda, né? Então, a visão pura com respeito aos irmãos, especialmente os irmãos Vajra da Sangha, que receberam a iniciação de um mesmo mestre, faz parte das preliminares que a Serakandra, por exemplo, lista, né? Então, em última instância, a Sangha representa a expressão não dualista da forma iluminada do Lama, e devemos perceber os membros da Sangha como seres extraordinários, protetores do Dharma, Dakas e Dakinis. Da mesma forma que vemos o Lama como a mente do Buda e a fala do Lama como o ensinamento do Buda, devemos ver a Sangha como o corpo do Buda. No Vajrayana, compreendemos que a conexão com o nosso Lama foi estabelecida durante muitas vidas, e assim também a conexão com os alunos do nosso Lama. A gente já se aguenta há muito tempo, pessoal. Faz tempo que a gente está junto. Tá lá ralando, fazendo grupo de estudo. Já faz muito tempo que a gente faz isso. Nós os respeitamos e consideramos como nossos companheiros espirituais, né? No Mandala Vajrayana, certamente deveremos valorizá-los como seres que, de modo algum, são comuns. Né? De modo algum são comuns. Refletimos no quão raro é conhecer alguém nos 6 reinos que siga o exemplo do Buda. Quão mais raro ainda é conhecer aqueles que buscam iluminação para liberar os outros. E o quão extraordinário é conhecer um praticante Vajrayana, que aspira a reconhecer a verdadeira natureza da mente rápido, né? Na pressa. De preferência agora, né? Se negatividades sobre os membros da Sangha invadem a nossa mente, não deveríamos agir de acordo com elas nem tentar racionalizá-las de maneira comum. Em particular, não deveríamos falar de modo a causar dissensões, né? Esse é um erro fácil de se cometer e que mancha imediatamente a pureza do nosso caminho. Ao invés de procurarmos erros externamente, deveremos examinar a nossa própria mente e ver nela o erro correspondente. Se a nossa própria mente fosse impecável, somente perceberia a pureza essencial do que quer que surgisse. Porém, já que é maculada por emoções aflitivas e obscurecimentos intelectuais, ela percebe impurezas. Sabendo disso, deveríamos usar o Dharma como um espelho para descobrir as imperfeições da nossa própria mente e eliminá-las. A gente não deveria tratar os amigos da Sangha como coisas comuns, né? Como a gente trata pessoas comuns. A gente não deveria tratar ninguém assim, na verdade, né? Mas especialmente os amigos de Sangha, né? A gente deveria cultivar a visão pura dos amigos da Sangha, ver todos como Dakas e Dakinis. Nunca mais eu vou poder brigar com o Darcy agora. Se eu fosse uma praticante séria, eu não brigava com o Darcy, né? O Darcy seria um Daka, o Daka Darcy. Darcy tá aí?
Não deve estar, porque senão eu já estava... Tá. Tô quieto. Tô evitando. Depois que eu ouvi isso, eu não brigo, mas não te provoco nunca mais. Esse não é um conselho de bom senso. Os outros têm defeitos. Tá cumprindo o castigo, gente. É, né? Então, esse não é um conselho de bom senso. Os outros têm... Como assim? Acho que é senso comum. Não sei como é que foi essa tradução aí. Porque não é um conselho de bom senso. Os outros têm defeitos e é claro que podemos observá-los. Deveríamos não enxergar o óbvio? No entanto, viemos observando, julgando, analisando, criticando os outros por um bom tempo. A gente sempre fez isso na vida, né? Isso não realizou nossas aspirações espirituais. Pelo contrário, essas ações só tornaram mais densas as camadas de conceitos que estamos tentando limpar, né? Então, seríamos mais sábios se trabalhássemos com as nossas próprias mentes e simplesmente rezássemos para que os nossos companheiros de sanga pudessem encontrar qualquer orientação que os ajudasse a aperfeiçoar seus caminhos. A gente tem isso aqui a gente tem essa visão um pouco mais a gente fala mais disso assim entre os alunos mais antigos do Alan Wallace, né, da Sangha, que faz retiro de semana e tudo mais. E uma coisa que a gente pensou é que, assim, se um amigo de Sangha tá pisando na bola, assim, né, feio, e não te pede nenhuma opinião, você não dá, entendeu? Você tá vendo, você vai falar assim, não, é um daqui, atrapalhado, é um daqui, um daca, é um daca, ele tá fazendo isso para me mostrar a minha própria ignorância, né? Agora, se esse irmão ou irmã vem para você falar assim, olha, o que você acha que eu devo fazer? Aí é outra conversa, né? Essa foi mais ou menos o acordo que a gente fez ali entre a gente, né? Porque às vezes a gente tem vontade de falar para o outro, você tá doido, né? Então a gente teve essa liberação, assim, se o outro pedir, a gente dá opinião, senão não. Ao tomarmos refúgios continuamente, mas é um treinamento da mente isso, né, na verdade, não é uma... Não é, eu acho que não é aqui nessa tradução, não sei se é isso, um conselho de bom senso, ou uma coisa de senso comum, assim, sabe? Que não é o que normalmente a gente faria, né? A gente vê os defeitos nos outros, a gente aponta, julga, critica, não sei o quê. E aqui é como se fosse justamente um treinamento da mente, não faz parte, não seria o natural para nós, né? Demanda um esforço, assim, não julgar e tentar usar aquilo como espelho para apontar as nossas próprias limitações e tudo mais. Então, é mais uma forma de treinamento da mente mesmo, né? De ver o amigo como fosse uma dakini, um daka, né? Ao tomarmos refúgio continuamente, desenvolvemos uma fé irrevogável e o fluir das bênçãos, especialmente as de proteção e progresso no caminho espiritual, igualmente se tornam irreversíveis. Aqui no Ocidente, somos muito afortunados por não termos que ser confrontados com decisões de vida ou morte para podermos praticar a religião da nossa escolha. No Tibete isso não acontece, desde a sua tomada pela China comunista. Porém, mesmo nas terríveis épocas de perseguição, a maioria dos tibetanos manteve sua fé interna nas 3 joias. Para praticar, não precisamos falar alto nem mostrar qualquer coisa externamente. Se carregarmos nossa prática no coração e a expusermos somente em momentos adequados e a pessoas simpatizantes, estaremos evitando muitos conflitos. Isso é importante não só pelo nosso bem-estar. Relembramos-nos das qualidades e sabedoria das 3 joias contínuas vezes. Relembrarmos-nos das qualidades e sabedoria das 3 joias contínuas vezes eleva a nossa mente às suas mais elevadas aspirações e guia a nossa conduta no caminho. Então, esse tema de tomar refúgio na prática, gente, assim, pensando agora na prática, né? A gente está falando do Nondro, né? Então, dentro do Nondro, do Juntersar, que as meninas que estão chegando agora vão poder encontrar lá no Go Drive, né? A prática de refúgio ela é feita junto com as prostrações, né? Mas ao longo do dia, eu não sei bem de onde vem essa recomendação, se não me engano é de um ensinamento sobre os votos, sobre votos Mahayana, votos Hinayana, Mahayana e Vajrayana, né? Mas o Lama, no retiro do ano retrasado, ou passado, acho que do ano passado,
ele recomendou que a gente tomasse refúgio 6 vezes por dia, pelo menos. Né? Durante o dia, durante 6 vezes, a gente se lembrasse, fizesse não precisa fazer uma prática de 15 minutos, né? Uma coisa rápida, assim. Sentir a presença do guru, pedir as bênçãos e fazer convidar o guru para a nossa cabeça, dissolver e se fundir com o guru. É uma prática de guru yoga rápida, assim, 6 vezes por dia. Né? Para isso virar uma coisa mais... virar um hábito para nós, né? Para quando acontecer alguma coisa esquisita na nossa vida, a gente não tomar refúgio em outra coisa, né? Pensa que se quando o bicho pega, mesmo assim, né? Hoje, a hora que a situação se complica um pouco, onde primeiro se toma refúgio? É muito comum a gente tomar refúgio no Sansara, no sentido seguinte, a gente rezar para as coisas melhorarem, por exemplo, né? Isso não é tomar refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha, né? É tomar refúgio no Sansara, porque a gente está querendo que o Sansara melhore. E o Sansara pode ser que até melhore, né? Mas não faz a menor diferença, na verdade. Se a situação externa vai melhorar, vai piorar, não faz a menor diferença para nós como praticantes, né? O que faz diferença é a gente, na hora do vamos ver, tomar refúgio no Dharma, no Buda, né? No Lama. Isso é que faz diferença. Então, acho que a gente gera um hábito, assim, né? De se sentir o tempo todo conectado com o guru. O tempo todo. E na hora que o bicho pega, a gente pedir ajuda para o guru, não para melhorar as coisas fora, né? Mas para a gente poder pegar aquilo e transformar em prática, né? Como é que a gente pode pegar o que está acontecendo com a gente para a gente dar o próximo passo no nosso caminho, né? Isso que é tomar refúgio, na verdade. E não é uma coisa assim, 1, 2, 3, tomei refúgio, né? A gente precisa cultivar o refúgio. Não é só uma prece que a gente faz no começo das práticas, né? Ou no começo da sadhana do Nondro, assim. É um hábito, assim, né? De tomar refúgio. O que vocês acham? Vocês já pensaram nisso, assim? Como é que funciona isso para vocês? Se quando qualquer coisa a gente sente medo ou aflita, alguma coisa assim, onde é que a gente toma refúgio? Né? Quando as coisas estão muito bem, a gente reza para a coisa não piorar, nós estamos tomando refúgio onde quando a gente faz isso? Né? Posso perguntar uma coisa? Fala, Maria. Eu que não tenho uma relação institucional, religiosa com o budismo, mas tenho uma profunda admiração com o Lama e muita confiança nesse Lama. Uhum. Ainda que eu não tenha uma relação estabelecida como meu guru, até porque se eu tivesse que escolher um caminho, escolheria Mahayana, sem dúvida nenhuma, não Vajrayana, não sei porquê. Eu posso fazer Guru Yoga e posso escolher um guru que esteja vivo, sem falar isso com ele, e usar claro. A figura dele, a confiança que tenho nele. Claro. Eu imaginei isso porque, na verdade, não há eu e o guru. Em última instância, faz sentido? Não tem isso. Não tem a minha mente e a mente do guru. Existe uma não dualidade nessa. Uhum. Existe a natureza de Buda, ponto. Não sei bem o que você chama de institucionalização. Assim. Você quer dizer o que isso? Você não faz parte do SEB? Não quer dizer que eu, por exemplo, não sigo os rituais, eu não tenho um compromisso formal com uma determinada instituição. Mas dá um exemplo, Darcy, eu não estou entendendo o que você está querendo dizer. O que é um compromisso formal com uma instituição? Por exemplo, se eu fosse católico, para que eu pudesse ser católico praticante, eu teria não só que respeitar e agir de acordo com os preceitos da Igreja Católica, mas ser praticante, ir à missa, entendeu? Uhum. Agora, eu posso ter uma admiração
pelo cristianismo sem precisar ir à missa, sem precisar ser católico, sem precisar ser coisa nenhuma. Então, uma coisa é você ter uma religião, a outra coisa é você se inspirar numa tradição de sabedoria. Eu nem estou chamando de religião, numa tradição de sabedoria ou numa tradição espiritual para poder, de certa forma, orientar a sua vida. Hoje, eu fiquei muito tocado quando o Lama trouxe Buda e Cristo numa situação de... Né, ele não fez a menor distinção. Percebe? Então, eu não estava falando ali com o Lama budista, eu estava ouvindo as palavras, se eu fosse católico, de Cristo, ou se eu fosse budista, de Buda. No caso, eu estava ouvindo Guru Rinpoche, eu estava me sentindo diante de um Buda. Uhum. Mas eu não... Nada assim, mas olha... Se você estava me dizendo assim, para eu considerar alguém como meu guru, ele precisa ser formalizado, isso, precisa ser institucionalizado. Não precisa ser institucionalizado. O seu guru é quem você acha que te inspira, quem você acha que em quem você confia, né? Sim, eu não preciso ir lá pedir permissão a ele para ele ser meu professor. Não precisa. Você pode inclusive, escolher o Dalai Lama. E talvez você não tenha essa chance de encontrar o Dalai Lama, a menos você vá para Dharamsala agora, né? Hoje, porque ele nem viajar mais, ele viaja. Você pode achar que o Dalai Lama é o seu guru. E você pode fazer essa prática que a gente fez, visualizando o Dalai Lama na tua frente. Tem nada de... Maravilhoso isso, né? Agora a gente volta para um ponto que a gente discutiu, acho que no último encontro, nem sei onde, que é a história do método, né? A questão não é seguir. Gê, eu queria falar uma coisa aqui para a gente lembrar da não dualidade e da vacuidade. Porque se nós todos temos a mente búdica, nós tomamos refúgio na nossa mente búdica, que é o Buda, o Dharma e a Sangha, inseparável. Eu não sei explicar como é que é, mas é uma coisa que eu já ouvi muito. Então, mas na sua prática, como é que funciona isso? Você toma refúgio em quem? Ou como que você toma refúgio? É isso que importa. Eu tomo refúgio. Essas palavras, vacuidade, inseparatividade... Não, mas eu estou querendo dizer o seguinte, que a gente também precisa tomar refúgio e lembrar o tempo todo que a gente tem a mente búdica, que a gente esquece. Sim. É nesse ponto aí, mas o que lama... é ao mesmo tempo, mas precisa de um lama. O lama né? Todo mundo fala que ninguém vai virar um Buda sem ter um lama para te orientar. O próprio Buda, Shakyamuni, tinha os professores, os mestres. Então, assim, é complexo isso. Então, mas... É complexo, porque a gente esquece que a gente também tem a mente búdica. A gente não pode, a gente precisa lembrar. Eu esqueço demais. Se não for o lama para me falar, ou eu mesmo para ler, não é tão simples. E é importante. Mas, por fim, a prática de Guru Yoga é para nos lembrar de tudo isso, né? Agora, por isso que tem que praticar o tempo todo. Agora, não adianta... é complexo isso. Agora, o que eu acho que é importante, assim, a gente tem um... Se você tem alguém que você considera o seu guru e ele te dá instruções, você segue, entendeu? Não tem... A questão não é ser religioso, ser institucionalizado, fazer parte, ser budista, ser cristão. A questão não é essa. A questão é, você tem alguém que você considera seu guru e ele dá instruções, você pega aquilo e segue. É simples assim, né? Que é o que nós estamos tentando fazer aqui com o Lama Wallace, né? Ele vem aqui... ou não, nem mais, mas despeja aquele monte de instrução na gente, a gente sai catando para tentar seguir. É isso. Eu não consigo ler, Darcy, fala aí. Caminho excelente para a liberação, a explicação dos estágios, que é de Seracandro, e os 2 últimos retiros. Então... O Lama recomendou, esse é o caminho, eu vou estudar esse aqui. Então, eu confio nele. Agora, qual que foi a sua pergunta no começo? Que eu já me perdi completamente aqui. Qual que era a minha pergunta foi se eu tenho que
ser um praticante budista, fazer os rituais, fazer sadhana, Não, lógico que não. sair e pedir ao Lama, Lama, o senhor pode ser meu professor, não sei. Eu não tenho vontade, não é vontade. É que sabe o que acontece? A questão de fazer rituais, ela não é ela depende do caminho que você toma, sabe? O Lama Wallace, ele nunca nos obrigou, ele deu uma iniciação para nós e ainda assim ele nunca nos obrigou a fazer a prática de sadhana. Ele nunca falou, olha, vocês têm que fazer isso todo dia. Não era o compromisso. Não tinha esse samaya nessa iniciação. Então, não, você não é obrigado a fazer isso. Agora, cultivar a devoção, sim, Darcy. Porque essa foi uma recomendação do Alan Wallace, se você se lembrar bem. A história do horizontal e vertical lá, né? Então, sei lá de que jeito que você vai fazer isso. Você resiste tanto, mas é uma recomendação dele, né? De cultivar eu descobri hoje que eu já cultivo a devoção, porque na hora que ele estava ouvindo, na hora que ele estava falando, não tinha tela, não tinha internet, não tinha nada. Eu estava ouvindo, nem era Alan Wallace. Eu não estava ouvindo o Lama Alan Wallace. Então tá bom, cada um parecia que tinha um canal direto. Então, isso quer maior devoção do que isso? Não mesmo. Isso, eu não preciso fazer 1000 prostrações para poder sentir essa proximidade com o Lama. Não precisa. Posso fazer um comentário? Fala, Ricky. Posso? Não, eu me identifico muito com essa conversa que vocês estão tendo, porque eu vivi muito isso, sabe? Eu era uma pessoa que tinha muita crise de fé e até via com os olhos estranhos o Mahayana, o Vajrayana por conta disso. E aos poucos eu fui entendendo, né? Então, assim, tudo isso que a gente está discutindo em relação a se é religioso, se não é, se é ritualístico, dentro do caminho do Dzogchen, principalmente, a gente vê o quanto isso são elaborações conceituais, vazios de natureza, né? Só que, porém, se a gente consegue cortar de uma vez... Se a gente conseguisse cortar de uma vez... Sim, é o que eu queria dizer. Se a gente conseguisse cortar tudo isso de uma vez, pá, não ia precisar de nada de preliminar, de nada. Se alguém for aqui aquelas pessoas de faculdades afiadas, com certeza dispensa tudo isso. Mas como a gente não consegue saltar todos esses degraus de uma vez, essas práticas ajudam a gente a sair de elaborações conceituais menos saudáveis, né? Mais difíceis, que é fácil a gente se apegar em vários venenos, e você vai transferindo essas elaborações conceituais para questões mais saudáveis, né? Eu entendi muito isso, né? E dentro da questão da Dharmakaya, Dharmadata, não dualidade, não tem problema nenhum você visualizar a deidade e criar devoção para isso. Você não está cultivando uma religião, não está criando uma crença. E o próprio Alan Wallace citou muitas vezes o quão essas práticas exigem que você lembre a ausência de existência inerente, né, da deidade, vendo a sua própria face, né, como o Dharmakaya. Então, eu acho que esses ensinamentos preliminares, eu vejo como, assim, um exercício de compaixão mesmo, de quem já viu lá na frente, para a gente, olha, já que você não consegue de uma vez, vai fazendo isso, vai moldando, né, uma forma mais sábio para você espelhar. E hoje, assim, sabe, eu me vi muito nessa fala do Darcy, que eu também tinha um incômodo. Puta, eu tô entrando, onde eu tô me metendo no negócio, né? Esse monte de coisa politeísta aí, eu achava muito esquisito. Mas hoje, até desse lado de ciência, com a física, é muito fácil entender isso como um recurso, né, didático desses mestres, por compaixão. Não tem nada que você não tá entrando numa vibe de fé cega, nada disso. Para mim, assim... Eu neguei, depois quando eu fui ver dentro, eu vi que eu era desse time desde criancinha. Por isso que eu senti vontade de falar, porque eu aquele cara que atravessava a rua por essas coisas, mas hoje eu vi que lá dentro isso tava lá, assim, e faz todo sentido, até para quem é pé no chão científico, para mim, eu tenho muito essa visão, né? Muito bom, Ricky. É isso mesmo, é meio hábil, né? E pode ser que a gente não tenha conexão mesmo, né? Não tem problema. Aí tem milhares de caminhos, não precisa ser esse, né? Mas é mais rápido. É isso que o Lama fala, né? O caminho devocional, ele acelera as coisas, assim. Então, é isso que a gente está tentando cultivar, assim, né? Um pouco. Agora, fala, Ju. Eu lembrei uma fala do que o Lama Santen sempre fala, né? Que a gente dá um passo no caminho dos Budas, e os Budas dão muitos passos para ajudar a gente, assim.
Eu sinto um pouco, eu sinto isso, assim, quando a gente tem essa conexão, né? Parece que a gente recebe ajuda para a gente seguir, assim, o caminho, né? Falou assim num dia desses aí, não lembro bem qual que foi, não lembro mais quando que ele falou, mas ele falou que para ele as bênçãos são tão reais quanto as aflições mentais. Ele falou isso. As aflições mentais para mim são super reais e as bênçãos igualmente reais, né? Acontecem igual as aflições mentais. Por que a gente tem tanta dificuldade, né? De confiar. E Gê, no retiro teve uma pessoa que fez uma pergunta muito interessante para ele. Se hoje em dia ainda dava para alcançar, né, o caminho sozinho ou se dependia assim dessas bênçãos, né? E ele respondeu que ele tinha a mesma sensação, né, que é possível, mas com os tempos mais degenerados isso fica cada vez mais difícil, né? Então não é necessário, mas que ele falou, é um recurso que facilita, né, auxilia o caminho. É isso mesmo. E acho que a gente precisa tentar trazer isso mais próximo da gente, sabe? De não se sentir desacompanhado, assim, sabe? O tempo todo, assim. Se a gente puder cultivar essa conexão continuamente, assim, com o Lama, com os ensinamentos, né? Eu acho que isso vai acelerando o nosso processo todo. Eu acho, né? É isso que a gente tenta, né? Fazer, eu acho. Vamos avançar mais um pouquinho no Bodhicitta? Então tá, vamos lá. Agora, sabe uma coisa que a gente precisa também pensar? Que essa visão que assim, a princípio, assim, essa visão que o Shagdu está dando de refúgio, né, nesse livro, ele parece bem Mahayana, assim, né? Ele não tem uma visão muito Dzogchen, assim, de refúgio, né? Porque é o que a Alessia falou, em última instância, a gente toma refúgio na nossa natureza última, né? Então, parece que a abordagem que o Shagdu está dando é uma abordagem Mahayana. Mas, lembra que o Dzogchen, ele é a grande encompassment, ele é a grande abrangência, né? E a grande perfeição. Então, ele, como se tudo isso estivesse dentro. A gente não devia ter essa ideia de que a gente não faz e não segue os preceitos Mahayana, que não segue os votos do Bodhisattva. A gente segue, né? Porque a gente tá primeiro quem está nessa experiência dual, né? Dos Bodhisattvas. Na melhor das hipóteses, a experiência dual dos Bodhisattvas, né? Na bem melhor das hipóteses, né? E a gente segue os votos de Hinayana também, né? Então a gente não é que o Dzogchen é uma coisa que está acima desses votos, não é isso, né? Então ele meio que perpassa, né, Jane, tudo, porque na verdade ele faz conexão com tudo. Uma coisa que eu acho muito interessante é assim, dentro das tradições orientais, de um modo geral, existe o fenômeno de linhagem, que é uma forma de preservação de cultivo da mente de determinada inteligência, naquele sentido. No caso do Buda, vem do mesmo modo, linhagem para diferentes tipos de mentes, né? Diferentes ensinamentos. E aí, quando você vê a grande perfeição do modo como ela é colocada justamente bebendo em todas as fontes. Por quê? Porque a gente transmigra e a gente caminha dentro daquele rumo, daquela soma de coisas, né? Então é muito bonito isso. Eu acredito que essa questão da devoção, ela não só é meio hábil, como é uma forma justamente de ir ajustando, né? Ela é muito importante, é essencial. Eu também acho. Eu era muito comunicada. Para mim, as coisas melhoraram muito. Olha, eu vou dizer o que aconteceu comigo também, né? Eu era bem comunicada, assim, tinha horror à devoção, mas um horror à prática devocional, assim, de um ranço que eu tinha com uma experiência ruim que eu tive, né? Mas daí, conforme eu fui me aproximando por conta do Alan Wallace, fui me aproximando desse caminho, eu acho uma delícia, como se eu posso relaxar agora, né? Beleza, eu sempre quis isso, na verdade. Mas tinha uma resistência, né?
A hora que essa resistência acabou, eu me sinto super em casa, assim, super feliz de poder confiar. Eu sou um ser desconfiado originalmente, né? Um ser desconfiado, assim, não conseguia confiar de me entregar. Mas é claro que o que a gente mais quer é se entregar, né, pessoal? Vamos combinar, não é? O que a gente mais quer, poder se entregar sem resistência nenhuma, sem nenhuma reserva, né? É o que a gente mais sonha na vida. Aí, quando isso aconteceu, eu falei, ufa, que delícia, maravilhoso. Fala, Florzinha. Dizendo, e o Lama Santen brinca, né? Que a gente faz um pouco de tudo para atacar as nossas fixações de todos os lados, né? Estuda um pouco, reza um pouco e medita um pouco, né? Faz tudo. E aí ele diz assim, e também no final, na verdade, na fruição, se a gente conseguir, né? Digamos assim, né? Chegar lá agora, seja onde for, a gente vai precisar dos métodos para ajudar os outros, porque os outros vão precisar de todos desses recursos. Se a gente não tem nenhuma intimidade, é lógico que quem se ilumina vai ter intimidade com tudo, vai ver todas as possibilidades, né? Vai ver o meio hábil em tudo, né? Então, na verdade, nunca vai se livrar desses recursos, porque se não servir mais para a gente vai ter que oferecer para os outros em algum momento, né? Porque algumas pessoas vai ser aquilo que vai fazer elas, vai conectá-las, né? Entendeu? A gente nunca vai estar... Na verdade, a gente vai estar permeando isso durante a nossa prática e depois, né? Não tem fim, não tem muito fim. A Ana falou que isso tem a ver com confiança, devoção, exatamente. É algo que aquece verdadeiramente o coração, eu acho. Essa coisa da entrega, né? Da confiança. Eu acho que é uma delícia sentir isso, né? E o que o Lama está dizendo é que se a gente consegue desenvolver esse tipo de conexão, a gente se beneficia disso. Vamos lembrar o seguinte, pessoal. A mente do Buda, os Budas, eles têm poderes que a gente não consegue compreender, né? Que estão além da nossa capacidade de compreensão e da nossa lógica comum. A gente tem que abrir um espaço para isso também. Não faz muito tempo que eu me liguei nisso, assim. Mas se vocês lembrarem o seguinte, Guru Rinpoche não morreu, pessoal. Vocês entendem isso? Que Guru Rinpoche não morreu? Ele está vivo. Né? Está vivo. Fez o voto de ajudar quem quer que peça ajuda para ele. Como assim, né? Agora, se a gente acha que é um ser que viveu no século VIII, no Tibete, e se mandou e morreu, né? Mas não é o caso, né? É muito incrível a gente pensar isso. Me dá até uma tremedeira de pensar isso, assim, né? Então, por que a gente não reserva... O Lama Santen, ele também tinha muito cuidado, né? No passado, né? A Flori, a Jane deve lembrar, assim. Ele tinha muito cuidado de falar sobre os mestres, né? As bênçãos e toda essa coisa mais esotérica, vamos dizer assim. Mas ele falava, mas guarda um espacinho para isso, porque, né, o Buda pode ser que esteja vivo mesmo, e não sei o quê. Então, ele sempre fazia pedia para a gente guardar um espaço assim, no nosso coração para esse tipo de compreensão também, né? Então é isso, amores. Eu acho que a gente não pode... A gente não está podendo abrir mão disso, né? Esnobar, vamos esnobar, né, pessoal? Esse tipo de ajuda, assim. A Cindy falou, eu sinto que os ensinamentos nos protegem dessa fé cega. Sim, com certeza. O próprio Lama, né, nos protege disso, assim, a forma como ele explica fé, devoção, ele já vai por esse caminho, assim, né, para a gente não ir pela fé cega, para a gente testar, para a gente colocar em prática e ver se funciona. Se não funcionar, tudo bem, não funciona, né? A Siri falou que, né, não nasceu nem morreu, exatamente. Só que, que implicação que tem isso, né? Entender que Guru Rinpoche não nasceu, não morreu. Quer dizer que ele está vivo em algum lugar? Será que ele tem alguma possibilidade de me atingir onde quer que ele esteja? Óbvio que sim, né? Óbvio. Como é que a gente vai se fechar para isso, né? Tem caminho. Né? Giane, eu acho que nisso tem uma poesia, sabe? Porque, assim, veja bem, o que está vivo para a gente? É aquilo que faz sentido. E quando a gente vê a realização de um mestre, é aquilo que a gente aspira. Então, assim, o que está realmente vivo? Está vivo, o Guru Rinpoche está vivo, é aquilo que eu aspiro. Então, assim, sabe, se você pensar nas pessoas que estão vivas, elas estão vivas. Como? Né? Você dá sentido àquilo. Então, assim, está muito vivo. Não está vivo, né, como uma pessoa que está viva em algum lugar, mas está vivo como toda como assim,
como um mestre do ensinamento para a gente, como um livro que a gente lê e entende alguma coisa, com uma aspiração, com uma inspiração que surge na gente. Tudo isso é Guru Rinpoche vivo, né? Não é que Guru Rinpoche está em algum lugar, daí a gente vai rezar e ele vai olhar para nós. Não é isso. Mas vai se manifestar, né, das infinitas maneiras, assim. Ele não é inseparável da gente, né? A nossa mente búdica, ele é inseparável, né? Inseparável, mas significa o que isso, né? É inseparável, mas... É inseparável, mas quando a gente está perdido na nossa confusão, a gente não acha que é inseparável, né? Às vezes a gente acha que ele está fora. Verdade. Isso aí. Deixa eu ver aqui como que a gente está no nosso livro. Então agora vai começar Bodhicitta. É super bonita essa visão de Bodhicitta. É comprida a gente não vai conseguir avançar muito hoje, né? Mas tem a gente pode avançar nas 4 incomensuráveis aqui. Porque agora falando de Bodhicitta, né? Então o refúgio é uma parte, assim, né? Uma primeira preliminar em comum, né? A segunda é Bodhicitta. Então, existem dois tipos de Bodhicitta, da aspiração e do engajamento, que eu não sei como é que o tradutor chamou aqui. Bodhicitta da ação, ou do engajamento, né? Que é super bonito esse jeito de ver. Vamos ver. Então, a Bodhicitta da aspiração, o que a gente aspira, né? Então, compaixão, equanimidade, amor e regozijo, que a gente traduz normalmente como alegria empática, né? Essas são as 4 qualidades da Bodhicitta da aspiração, que é a aspiração de beneficiar a todos os seres através da própria iluminação. Essas qualidades agem como catalisadoras do desenvolvimento espiritual, dissolvendo o egocentrismo e criando um sentimento de conexão com todos os seres sencientes. Através da meditação, poderemos experimentá-las de uma forma não dualista, como qualidades da Bodhicitta absoluta, surgindo desimpedidas com a realização da vacuidade e incomensuráveis, né? Então, é um caminho, assim, mas de Bodhicitta relativa, né? Mas quando a gente atinge a realização da vacuidade, ou melhor, repouso em Rigpa, a Bodhicitta flui de lá, Bodhicitta absoluta, né? Para cultivarmos essas 4 qualidades, nos movemos por etapas de reflexão, oração e compromisso, permitindo à mente que repouse em meditação não conceitual após cada estágio. Um pouco a estratégia que o Rinpoche apresentava para as práticas dos pensamentos que como que é? Que transforma a mente. Não, pensamentos que transformam a mente, né? Começamos com a compaixão, o desejo que os outros não sofram. Pensamos no primeiro nos nossos próprios pais e no sofrimento que o ciclo da existência inevitavelmente trará para eles. Percebemos o tormento da sua dor, da sua infelicidade, como se estivéssemos nas margens de um oceano turbulento, observando-os ir à deriva e lutar desafortunadamente até se afogarem. Essa imagem light, né? Light. Certamente não os ignoraríamos, nem abandonaríamos os incontáveis outros que foram nossos bondosos pais em vidas passadas. Do fundo do coração, almejamos pela liberação. Então, seria uma etapa de reflexão, né? À medida que o sofrimento dos outros for se tornando insuportável para nós, estendemos a nossa compaixão de um ser para outro até que todos estejam completamente permeados por ela. Assim, a compaixão se torna não referencial, quer dizer, ela não é focada em um ser só ou em grupo de pessoas, né? É não referencial, é um reflexo espontâneo do nosso ser. Somos continuamente motivados pelo desejo de aliviar a dor dos seres sencientes no momento presente e de definitivamente guiá-los a um estado além do sofrimento. Então, nós refletimos dessa maneira, então libertamos todos os pensamentos e descansamos a mente em meditação não conceitual. Quando os pensamentos se agitarem, exatamente a mesma estratégia, né? Quando os pensamentos se agitarem, então nós rezamos para os seres iluminados para que eles direcionem o seu poder e sabedoria a fim de que nós também possamos atingir a capacidade iluminada de aliviar o sofrimento de todos os seres e liberá-los do poço de Sansara. Então, descansamos. Finalmente, nos comprometemos a viver de acordo com a mais compassiva expressão da nossa natureza básica. E, novamente, descansamos. Então, a gente cultiva a compaixão assim. Depois, a equanimidade. A seguir, cultivamos a equanimidade. Pensando primeiramente em nossos incontáveis renascimentos e a nossa conexão com cada ser. Houve um tempo em que cada um deles, inclusive os que hoje são estranhos, conhecidos desagradáveis ou inimigos declarados, houve um tempo em que cada um deles foi nosso pai ou mãe.
e demonstrou grande bondade para conosco. A roda do Sansara gira infindavelmente. Inimigos se tornam aliados, aliados se tornam adversários, parentes próximos renascem em distantes reinos, e de distantes reinos vêm os nossos filhos. A natureza do nosso relacionamento com qualquer indivíduo muda constantemente. Nada se mantém fixo nem garantido. E por causa disso, o fato de mantermos alguns próximos e outros à distância é perturbador, estreito, distorcido e desequilibrado. Ou seja, né? Não, né? Então pensamos na igualdade fundamental dos seres sencientes, no nível mais básico, sua natureza búdica. E além dele, seu desejo universal de ser feliz. Nesses aspectos, todos são iguais a todos e a nós. Saber disso faz com que as falsas distinções se dissolvam em uma profunda paz e a imparcialidade surja. Nossa compreensão de que todos nos dedicaram à mesma bondade de nossas mães nos faz exaltá-los com igualdade. Quer dizer, a gente iguala todos por cima, né? Não por baixo, por cima. A gente iguala todos os seres, por cima. Como se todos fossem nossas mães, né? Quando chegarmos a esse ponto no cultivo da equanimidade, relaxamos em meditação não fabricada. Então, vocês veem, essas qualidades incomensuráveis, elas vão triturando o nosso senso de um eu separado, né? Autocentrado, assim. Todos foram nossas mães, então todos importam, não só os que gostam de mim, os que eu sou apegado, todos, né? Elas vão derrubando os muros todos, né? Então, quando chegarmos nesse ponto no cultivo da equanimidade, relaxamos em meditação não fabricada. Quando os pensamentos invadirem esse momento, rezamos para sobrepujar o arraigado hábito de julgar, de colocar uns abaixo, outros acima, de ajudar uns a prejudicar outros, e nós rezamos para desenvolver a calma receptividade e a imparcialidade da equanimidade. Então, descansamos. Finalmente, afirmamos mentalmente nosso compromisso de vencer o julgamento habitual, o apego habitual a uns e a indiferença a outros, e de agir com igual consideração, amor e compaixão por todos os seres. E, de novo, descansamos. Para cultivar o amor, pensamos na pessoa que nos é mais valiosa e permitimos que um forte e genuíno desejo de que ela seja feliz venha à tona. O desejo altruísta de que o outro encontre a felicidade, tanto a felicidade temporária, de condições favoráveis no Sansara, como a felicidade definitiva da iluminação, é a definição budista para o amor. Já que a felicidade brota da virtude, o amor consiste em um desejo pela virtude e pelas circunstâncias positivas que ela gera. Como a devoção que uma mãe de grande coração tem por seu filho único, nosso amor deveria ser incondicional, ao mesmo tempo que unido ao desejo de que todos os seres tenham um caráter benéfico que lhes assegure a felicidade. Após termos estabelecido nosso desejo amoroso pela felicidade dos nossos entes queridos, nós estendemos isso sem diluir de um ser para outro, até que tenhamos tocado todos os seres em toda a imensidão do espaço. Até a batida do nosso coração ressoa como uma aspiração. Possamos todos encontrar a felicidade. Possa você. Tão bonito isso, né? Após expandirmos nosso amor mentalmente, relaxamos a mente, descansando até que os pensamentos se agitem. Então, rezamos para os vitoriosos para que ganhemos a capacidade de aumentar a felicidade de todos os seres, de fazer surgir neles a imutável felicidade da realização. E novamente a mente relaxa. Finalmente nos comprometemos com um caminho de bondade amorosa que não exclua ninguém, que não tenha limitações. E concluímos com o relaxamento da meditação além dos conceitos. Realizamos a quarta qualidade incomensurável, o regozijo, ou a alegria empática, ao nos alegrarmos com a felicidade dos outros, ao procurarmos por fagulhas de felicidade e acendê-las com as nossas orações e boa intenção. Se virmos alguém usufruindo de um momento de afeição, do calor de um dia de sol, de alguma comida deliciosa, de qualquer acontecimento feliz, por menor que seja, desejamos que essa medida de alegria nunca seja perdida e que, por sua virtude, ela seja aumentada. Regozijamo-nos por aqueles cujas vidas estão repletas de prazeres, sem inveja ou reservas, reconhecendo que isso representa o fruto de sua virtude passada. Uma perspectiva de regozijo traz uma total ausência de inveja e uma calma natural. Isso também livra a gente de um pensamento assim, com relação às felicidades mundanas, né? Aos prazeres mundanos. A gente vê a pessoa se esbaldando ali na felicidade mundana. Aí a gente vai, ai, tolinho, você tá aí, né? Se esbaldando nessa
porcaria paraguaia de felicidade, né? Então, a gente não deveria ter esse tipo de atitude, né? A gente deveria se alegrar, porque... Primeiro porque é o resultado... Se a pessoa está gozando disso nesse momento, isso é o resultado de um bom karma. Caso contrário, não estaria acontecendo isso, né? Então, a gente se alegra por isso. Essa pessoa deve ter feito muita coisa boa no passado. Ainda que hoje ela não faça mais, mas no passado ela fez muita coisa boa, né? Ela está colhendo os frutos. E também esses estados positivos de mente, né? Ainda que sejam resultado de um prazer mundano, eles são potencialmente melhores do que estados negativos, né? Para a virtude, assim, para que outras coisas boas aconteçam, né? Então, a gente deveria se alegrar com isso também. Mas um olho no peixe, que não é peixe para os vegetarianos, um olho no ovo, outro no gato, né? Porque a gente também reconhece que isso não é... Que a pessoa, também reza para a pessoa não se perder nisso, né? Para não ficar perdendo tempo nesses prazeres mundanos só, né? Ela curta, mas, né, acorde, né? Cultivamos o regozijo dessa maneira. Então, relaxamos a mente em meditação não conceitual até que os pensamentos nos incitem à oração, que a virtude e a felicidade de cada ser possam aumentar continuamente, até que, por fim, todos encontrem a imutável felicidade da iluminação. Essa aspiração nos leva até a próxima fase de descanso não fabricado, que é seguida pelo compromisso de nos regozijarmos por qualquer bem-estar que encontremos e o aumentarmos. Concluímos descansando na tranquilidade natural e não fabricada. Quando conscientemente cultivamos essas 4 qualidades através da contemplação, uma após a outra, então permitimos que a nossa mente repouse em seu próprio estado natural, elas se expandem além de qualquer limite, além de qualquer referência ao eu ou ao outro, a esse indivíduo ou aquele. Os aspectos imaturos dessas qualidades, o cansaço melancólico que contamina a compaixão, a neutralidade entorpecida que substitui a equanimidade, o apego que pode macular o amor, a leviandade que pode incentivar o regozijo, são todos expurgados. A compaixão, a equanimidade, o amor e a alegria empática amadurecem inteiramente nas qualidades autênticas, espontâneas e desimpedidas da natureza búdica. Essa prática é linda de morrer, né? Linda de morrer. A gente podia fazer semana que vem, antes de entrar nas 6 perfeições. Só para eu não esquecer. Eu vi esses dias o Lama falando sobre paramita. Significa, acho que eu já... Não sei onde é que eu comentei, que grupo que eu comentei. Mas ele estava explicando o significado da palavra paramita, né? Que a gente traduz como perfeição e que não é errado. Mas que o sentido mais certo dessa palavra, da tradução de paramita, é transcendência. Então, é aquilo que transcende, né? Então, perfeição da generosidade seria aquilo que transcende a generosidade comum. A gente vê a semana que vem como é que esse conceito assim, vai se aplicando aí. Mas é isso. Houve um tempo em que eu não conseguia entender o que as 4 incomensuráveis tinham que ver com os 6 paramitas, né? Eu falava, peraí, onde é que estão as 4 incomensuráveis? Eu acho tudo lindo, mas onde que elas estão no caminho, assim, né? Eu não sabia que isso. Eu fiquei muito tempo sem saber isso. Que as 4 incomensuráveis eram parte do cultivo da bodhicitta. Para mim, essas coisas não estavam colocadas no mesmo lugar, assim, não fazia parte do mesmo quadro, assim, né? As 6 perfeições, as 4 incomensuráveis como cultivo da bodhicitta. Não sabia disso. Fiquei feliz quando eu descobri. Encaixou, né? Dá uma encaixada nas coisas, assim. Beleza, chuchus? Vamos encerrar, então, fazer a dedicação? Antes, vocês querem falar alguma coisa antes disso? Não? Então tá. Então, deixa eu abrir aqui a Sadhana. Imperdível Geshe Pende, falando sobre equanimidade. Você está falando, TT? Do Geshe Pende. O Geshe Pende vai vir em outubro, né? Em novembro, na Tibet House, é isso? O que é, TT? Vamos, abre aí, você consegue falar? Sim, consigo. É sobre as incomensuráveis. Eu achei tão tocante, assim, tão maravilhoso ele falar. E a explicação que ele deu, assim, vale muito a pena. Ele começa com a equanimidade, né? Ele começa com a equanimidade. Faz super sentido para mim. Porque ele já acaba com as palhaçadas de esse é próximo, esse é distante, né? Já começa daí. Aí, compaixão, amor. É lindo de morrer mesmo.
Ele vem em novembro, ele vai dar um ensinamento sobre os 3 aspectos do caminho na Space House. E os Pendy é um super... Fisicamente? Não, né, criatura? Como assim? No Zoom, né? Ah, sim, tá. Fisicamente no Zoom. Vai ser fisicamente, não é essa mogacaia, não. É menino malacaia, mas é no Zoom. Estamos nessa situação, né? Tem tradução, gente? Tem, não vai ser eu, infelizmente, não me escalar dessa vez. Eu adoro traduzir para ele. Mas vai ser a Bia Bispo. Desconfio que ele vai dar ensinamento direto em tibetano. Para a Bia Bispo traduzir, deve ser isso. Amanhã tem retiro sobre as 4 comensuráveis. Lama Santen, né? O que é, Ricky? Não sei. Estou perdida aqui. Não, eu acho que não sei se vai ter em português, mas do Santa Bárbara vai ter o... Não vai ter em português. O primeiro foi muito bom, né? Dos 21 Points of Crucial Advices, né? Você estava, Gê? Tava. Eu gostei muito. Muito Tá interessante ter essa aula hoje como preliminar para amanhã. Muito bom. Mas não vai ter em português, não. Não vai ser traduzido. É muito complicado, porque ele fala em tibetano, daí o tradutor fala em inglês, aí tem a tradução do inglês. A gente achou que não ia dar. Mas eu posso, quem quiser, ainda acho que dá tempo de se inscrever, mas é isso, não vai ter tradução, né? O Lama Karma é o lama que o Lama Alon Wallace considera um dos mestres dele, assim. Então, eu vou compartilhar no nosso grupo. Vamos lá, amores. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática, e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer e possam suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Que a grande tradição do Bhakti Yakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisundeusen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim o sublime bem-estar através dos 3 tempos. Quem lo chosun rin lo che zanling sa sun cha pa pedro jo chosun não adam midral do sungele show. Então tá, amorzinhos. Então, até semana que vem. Oh, não, até domingo, né? Hoje, que dia é hoje, gente? Hoje é sexta. Hoje é sexta. Sexta, vixi. Então, até domingo. Boa noite. Até domingo. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Até domingo. Até domingo. Beijo. Beijo, beijo.